Eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. O tema de hoje é saúde masculina e quem está aqui comigo hoje é o Dr. Celso Gromadsky, urologista. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem, Natália? Muito obrigado pelo convite. De nada. Doutora, a gente sabe que homem foge de médico. É verdade. Né? Ou vai se está muito doente, ou vai se a mulher obriga. Isso melhorou? Por que eles fogem tanto? Na verdade, é cultural do homem achar que ele é o super-homem, ele é infalível e ele culturalmente procura ser o provedor da família. Então, ele está preocupado em trabalhar e prover os bens da casa e, vamos dizer assim, proteger a família. Ele não está acostumado a se proteger porque a doença é uma fraqueza e o homem não pode ser fraco. Isso está tudo errado, mas é assim que funciona. E tem mudado, tem mudado. Os homens têm procurado mais se cuidar, ir para check-up, mas a forma que a gente tem de que trazer o homem para cuidar da saúde em geral, o urologista é uma ótima oportunidade para isso. O urologista acaba sendo o médico do homem, não, né? Ele também atende mulher, Ele acaba sendo o médico do homem no sentido de que a gente tem a oportunidade de identificar outros processos que não da urologia e encaminhar esse paciente para ser cuidado por outros profissionais. Entendi. Então, por exemplo, se ele tem uma hipertensão e ele não vai no cardiologista, ele vai lá... Um diabetes, uma obesidade, as doenças mais comuns, faz parte do nosso check-up, vamos dizer, urológico mais amplo, cuidar da saúde masculina mesmo. O ambiente hormonal, muitas vezes a gente identifica um problema de tireoide, um problema gastrointestinal, fazer a sua colonoscopia periódica. Mas, além dos homens, nós atendemos sim mulheres, porque o urologista ele cuida do aparelho urinário, tanto do homem quanto da mulher. Então, as famosas pedras de rim, cólica renal, tumores das vias urinárias, tumor de rim, tumor de bexiga, as infecções urinárias mais complicadas, muitas vezes o ginecologista nos pede auxílio, as mulheres que têm incontinência urinária, seja pela idade, seja por alguma outra doença, são realmente cuidados pelo urologista. Então, nossa sala de espera não é só composta masculino. De homens, não. Entendi. Hoje o programa a gente vai falar mais da saúde do homem. E uma dúvida que eu tenho é, as estatísticas mostram que os homens costumam morrer mais cedo que as mulheres. É por causa dessa falta de ir ao médico, de cuidado com o próprio corpo? Talvez entre outras coisas, sim. A gente não pode imputar somente a essa falta de cuidado a maior taxa de mortalidade. O homem está mais exposto, principalmente socialmente, a maiores traumas, né? Então, o traumatismo no jovem, os ferimentos por agressão, por arma de fogo, a violência, tudo isso está mais ligado à mortalidade masculina, né? Mas a gente tem visto com a mudança da sociedade que as mulheres, por exemplo, têm tido muito mais doenças coronarianas, o infarto do miocárdio, do que era antigamente. Então, antigamente o homem fumava, a mulher não fumava. Hoje, embora o cigarro está saindo de moda, vamos dizer assim, mas de alguma forma as mulheres estão cada vez mais expostas aos fatores de risco que levam a mulher a adoecer também mais cedo. Mas é fato que deve ter um componente genético junto, mas é fato, né? Os homens acabam falecendo um pouco antes das mulheres, em média. E doutor, quais são as doenças mais frequentes dos homens? Se a gente for computar a saúde em geral, não especificamente a urologia, a gente tem os grandes problemas masculinos são hipertensão, diabetes, obesidade, o sedentarismo, que não é uma doença, mas leva a um conjunto de doenças, o conjunto disso a gente chama de síndrome metabólica. A síndrome metabólica é uma situação onde o homem tem hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo e aumento dos lípides sanguíneos, colesterol e triglicérides. Eu acho que esse é o grande mal do mundo desenvolvido ou em desenvolvimento no campo masculino. As doenças cardíacas e as doenças respiratórias também são muito frequentes na população masculina. Se a gente olhar pelo lado estritamente da urologia, de longe, a hiperplasia benigna da próstata, que é o aumento não canceroso da próstata, é a doença que mais traz o homem ao consultório do urologista. Vamos falar disso então, da próstata. A partir de qual idade que o homem deve fazer o controle desse aumento? Como que ele sabe se é benigno, se não é benigno? Então,
nós vamos dividir a próstata em 3 doenças mais comuns. A mais comum de longe é o aumento benigno, não câncer. Essa doença ela existe praticamente de forma universal em quase todos os homens acima dos 40 anos. Tem a ver com envelhecimento. Processo de envelhecimento. É natural que a próstata cresça de tamanho e vá tornando a micção cada vez mais difícil, porque ela estreita o canal que sai da bexiga e vai pela uretra. Então, essa dificuldade vai piorando e o homem deve fazer o seu check-up para diferenciar se é um aumento benigno ou se é um câncer de próstata, tradicionalmente acima dos 50 anos. Tá. Antes disso, um sintoma é a questão da dificuldade para urinar. Importante. O câncer de próstata, inicialmente, ele não dá sintoma nenhum. A próstata é como se fosse uma mexerica daquelas polca, que tem o miolo e a casca. O aumento benigno é devido ao aumento do miolo, que vai aumentando e empurra a casca para fora. O câncer prostático é um carocinho na casca da próstata, ele não aumenta a glândula. Ele é um carocinho no começo. Então ele não dá sintoma nenhum, é totalmente silencioso. A única forma de se fazer um diagnóstico inicial e poder curar o câncer prostático é fazendo check-up periódico. A partir dos 50 anos, A partir então. dos 50 anos e, se houver doença familiar, se o pai tem câncer de próstata, o homem deve procurar o urologista com 40, não com 50 anos. E se o irmão dele também tiver câncer de próstata, ou seja, pai e irmão, o risco de ele vir a ter um câncer é 6 vezes maior. Então, também ele tem que começar aos 40 anos. Mas, habitualmente, 50 anos está ótimo. Tá, e aí os exames de check-up, tem o toque retal e o PSA, os dois são imprescindíveis? Os dois são imprescindíveis. Toda vez que se estuda populações onde você só faz PSA... Tem muito homem que foge do toque retal, né? Fala, eu só faço Tem. PSA e está tudo bem. Então, explica que... Tem. Isso é fundamental. Toda vez que você só se apoia em um desses pilares, ou só no PSA, ou só no toque, a margem de erro ultrapassa 30%. Então, nós vamos errar em 30%, é muito alto. Ou seja, não está protegido. Não está protegido. Quando a gente junta as informações de PSA e toque, nossa margem de acerto chega até a 90%, 95%, com a associação das informações. Então, é fundamental que o homem aceite que ele tem que fazer os dois exames. O exame digital da próstata, o famoso toque, é um exame extremamente simples, indolor, leva segundos. Muito rápido. Muito rápido. E é um exame que tem muito mais o folclore de ser evitado. E, graças a Deus, hoje, a aceitação por parte dos homens tem sido cada vez maior. A gente tem tido muito menos evitação do que tínhamos há 10 anos atrás. Entendi. E quando a próstata cresce e é benigno, tem alguma cirurgia, alguma coisa que tem que ser feita ou não? Então, ela vai crescendo com a idade, nuns mais, noutros menos. Às vezes, ela pode chegar a tamanhos enormes, como 5 vezes mais do que o tamanho normal, 6 vezes mais. E se ela causar obstrução, existem medicamentos que fazem com que a casca da próstata relaxe e diminua a pressão sobre o canal, o paciente melhora o padrão de micção dele. Quando os medicamentos não mais funcionam, aí é a vez da cirurgia, onde a gente não tira a próstata toda, a gente tira o miolo, só o miolo da mexerica. O paciente volta a urinar sem comprometer em nada a vida sexual, a ereção, nada, e também não prejudica em nada o controle urinário e a continência. A única coisa que essa cirurgia modifica na biologia masculina é que quando ele tiver o seu orgasmo na relação sexual, ele vai ser seco, ele não tem a ejaculação, mas o resto totalmente preservado. Tá. E em relação à cirurgia do câncer de próstata, geralmente tem alguns tipos de efeitos colaterais, né? Tem, Que os homens têm bastante medo. Conta um pouco pra gente. O câncer de próstata é uma doença diferente. Como eu falei, é uma feridinha na casca. Quando detectado precocemente, existem hoje algumas situações novas que nós não tínhamos no passado. Existem alguns tumores que são extremamente indolentes, eles são muito pouco agressivos. E mesmo diagnosticados, eu tenho a condição de chegar para o meu paciente e falar assim, olha, esse teu câncer provavelmente
você não vai morrer dele, ele vai ficar aí e vai te acompanhar. Não precisa tratar. E dá para saber. Dá para saber. Com isso, a gente coloca o paciente num processo de tratamento chamado vigilância ativa. Ou seja, a gente acompanha muito de perto e se esse tumor um dia mudar de comportamento, ficar mais agressivo, aí a gente trata. Então, nem todo paciente com câncer hoje precisa ser operado. Tá? Agora, se o câncer for de características tais que seja mais agressivo e pode pôr a vida do paciente em risco, ele tem que ser tratado de forma mais agressiva e curativa. Nesse ponto, quando diagnosticado no comecinho, a cirurgia é passível de curar. A cirurgia traz com ela o risco de piorar a ereção e até de perder o controle de urina e ficar de fralda. O risco de incontinência hoje com as cirurgias no estado atual é de 1% ou menos. Então é muito pequeno. O risco de ereção é maior, pode até fazer parte do jogo, da conversa do médico com o paciente, não vai ficar, vai ficar. O fato é que piora mesmo. Né? O risco de mesmo ereção. com as técnicas mais avançadas. Hoje, sempre que possível, a gente acaba optando pela cirurgia com técnica de robótica, onde a gente acopla o robô à laparoscopia, que faz aqueles furinhos, e opera por essa via. Invasiva, né? Muito menos invasivo, sangramento muito menor. Mas pode dar impotência. Tanto quanto a cirurgia convencional. Não existe nenhum documento médico, e qual científico... que é o percentual mesmo? De piora da ereção? Em média, metade. 50%. Tá, mas não significa impotência. A vida não sexual continua impotência. ativa. O paciente ele vai continuar com desejo, ele pode perder a rigidez do pênis. E se isso acontecer adiante, tem tratamento. Seja por remédios por via oral, os comprimidos, Viagra, Levitra, Cialis e outros, seja por injeções que o paciente aprende a aplicar no próprio pênis para ter ereção, e seja com cirurgia, colocando uma prótese peniana, que definitivamente resolve essa questão e o paciente retorna à vida sexual normal. Quer dizer, nenhum paciente que operou câncer e teve problema de ereção vai deixar de ter relação sexual se assim o desejar. E, obviamente, ninguém vai deixar de fazer cirurgia curativa por causa desse medo, né? Eu brinco com o paciente que eu falo assim, olha, o paciente se morrer não vai ter vida sexual ativa, então é melhor tratar, curar, e o que sobrar de cicatriz, nós vamos estar juntos e vamos tratar, lógico. Tá, e incontinência também é um efeito colateral? A colateral, incontinência é dramática, eu acho que ela tem um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente. Realmente, um homem adulto, o tal do provedor que cuida de todo mundo, ele ficar de fralda é uma fragilidade enorme. Sim. Fora os problemas locais mesmo de dermatite, de o cheiro, de ficar desconfortável, ele não se sentir seguro de reintegrar socialmente, é muito complicado. Mas hoje existe um procedimento cirúrgico que resolve essa situação, que é o implante de um esfíncter artificial. Então é colocado uma espécie de um manguito de pressão, do aparelhinho de pressão em volta da uretra, e ele fica fechando a uretra, é tudo por dentro, não aparece nada. E a hora que o paciente quer urinar, existe uma bombinha que faz esse manguito abrir. Mas o paciente aperta? Aperta, ela fica dentro da bolsa testicular, ela fica como um terceiro testículo lá dentro. Entendi. O paciente apertando Mas aquele botão, não dá para ver. Tá. O paciente aperta aquele botãozinho, o manguito abre e ele urina por 30 segundos aproximadamente, e aquilo automaticamente fecha novamente. É um procedimento onde o esfíncter é muito caro, existe um fabricante no mundo só, é bastante caro, mas os planos de saúde têm dado cobertura quando documentado que a perda é consequente a um problema cirúrgico, etc. Então, a gente tem tido uma taxa de sucesso muito alta de tratar esse tipo de paciente que ficou com incontinência. E fisioterapia também pode ser uma saída? A fisioterapia ela é usada na incontinência inicial, logo depois que o paciente opera, até que ele tenha novamente o controle, pode se passar um tempo, algumas semanas ou poucos meses. Nesse período, a fisioterapia pode ajudar a fortalecer o assoalho da região pélvica e torná-lo continente para não precisar de nenhum procedimento mais agressivo.
Entendi. E aí, qual que é a proporção de casos que pode ter incontinência? É menor que 1%. Ah, é super baixo. É muito baixo. Hoje, com as técnicas cirúrgicas atuais, a não ser tumores muito já avançados localmente, que a gente tem aqui muito longe das margens habituais. Mas na cirurgia habitual de cura do câncer localizado, o risco de incontinência é muito pequeno. Tá. Agora, mudando um pouco de assunto, mas continuando a falar de saúde masculina, tem outros temas tabus, assim. A gente tem muita audiência quando fala de tempo de relação sexual. Tem um tempo que é o ideal? Pois é. Sexo é sempre tabu e sexo é sempre muito bem-vindo a qualquer discussão nessa área. Não existe um tempo o qual seja absolutamente normal. Até alguns anos atrás não se falava de tempo em minutos. Falava que se o casal está feliz daquela forma, porque se o homem é rápido, a mulher é rápida, junta dois rápidos, está tudo normal, ninguém vem se queixar. Mas as pessoas querem um padrão, né? O Para se comparar. problema é quando tem o casal é dísparo, um é mais lento, o outro é mais rápido. Aí isso se torna um problema. Para haver um problema, a gente diz que tem que haver sofrimento de uma das partes ou de ambas as partes. Se não houver sofrimento, não é um problema. Mas com a ideia de se lançar medicamentos voltados para controlar esse tempo, a indústria precisava de um tempo normal, porque senão não tinha como publicar eficiência de remédio. Era uma questão científica. Então foi feito um estudo amplo mostrando qual era o tempo médio que o paciente tinha entre a penetração vaginal e o orgasmo. Isso se chama IELT, I-E-L-T, que é uma sigla inglesa, que é o Intravaginal Latency Time. É o tempo de latência entre a penetração e a ejaculação. Bem científico. Esse IELT, ele, em média, é 3 a 5 minutos. Esse é o normal. O que é o normal? É onde a maioria das pessoas estão. É uma média. Quando a gente vai falar de ejaculação precoce, nós estamos falando de homens que têm a ejaculação até 1 minuto ou pouco, ou em torno de 1 minuto. São esses que vão para estudos para pesquisar novos remédios de ejaculação precoce. Não se aceita para estudo homens com 2 minutos. É sempre com 1 minuto. Então, teoricamente, 3 a 5 minutos é normal, 1 minuto é ejaculação precoce. Mas isso é artificial, isso é para publicações científicas, para estudo de remédios. Porque, de repente, se o paciente chegar no 2 consultório com 2 minutos e meio ou 3 minutos e o casal está sofrendo, eu tenho que tratar, é uma ejaculação precoce. Então, essa história do tempo, a gente tem que olhar com muito carinho e muito cuidado para não estigmatizar o paciente. Entendi. E qual que é o tratamento, então, oferecido? O tratamento para ejaculação precoce, atualmente, ele é baseado em medicamentos. Existem medicamentos cujo efeito é retardar o orgasmo. Então, o paciente tomando esse remédio em doses ajustadas, ele vai ter um retardo até um ponto onde seja confortável para o casal. Esse mesmo remédio em doses exageradas, o paciente pula para o outro lado, que é não conseguir chegar ao orgasmo, que é uma situação tão aflitiva quanto ter o orgasmo mais rápido. Os processos de psicoterapia são também bastante úteis e a literatura médica diz que os melhores resultados obtidos é a associação da psicoterapia, principalmente com técnicas comportamentais ou cognitivo-comportamentais associado ao remédio. Então, juntar remédio mais psicoterapia é o que temos de mais eficaz no tratamento da ejaculação precoce ou ejaculação rápida, como hoje é chamado. Não necessariamente é um problema funcional, então pode ser um problema psicológico? Antigamente, olha, bem antigamente, década de 40, 50, a medicina considerava que a ejaculação precoce era uma forma de superpotência, não era doença. Era ótimo. Naquela época, a mulher não tinha voz ativa para nada. O homem, à semelhança do mamífero de outras espécies, os médicos diziam o seguinte, ele é tão rápido que dá tempo de ele fazer outras coisas e ele fica menos vulnerável a agressões como na vida selvagem. Quando o mamífero está copulando, ele fica mais exposto ao predador quando ele está ali envolvido no ato sexual. Então, ser rápido era uma forma de sobrevivência
e uma forma de ter tempo para outras coisas. Cultural e socialmente era assim que era entendida a ejaculação precoce. Lógico que é até surreal que isso fosse assim, mas foi mudando e hoje é considerado realmente uma doença, mas não de cunho psicológico como se imaginou há 15, 20 anos atrás. Ele é psicobiológico. Existe um componente biológico da área que deflagra o orgasmo no cérebro, que tem um equilíbrio de neurotransmissores diferente em cada homem. Então, o homem que tem ejaculação precoce, ele tem uma predisposição biológica para isso. Associado a essa predisposição, o ambiente, a situação, o estresse, serve como um estopim daquele centro. Mas é uma mistura de uma questão biológica com uma questão psicológica. A gente não acredita que seja só psicológico e por isso que só a psicoterapia muitas vezes não dá conta de resolver. Tá, doutor, nosso tempo está acabando, mas antes de terminar, eu queria que o senhor contasse um pouco. A gente está em tempo de fake news, né? Então, o que tem de propaganda, aumente o seu pênis e tal. Existe tamanho ideal de pênis e técnicas para aumentar o pênis? Pois é, esse é um tema mais polêmico ainda. A gente tem pouco tempo. Eu acho que, assim, esse é um tema polêmico, testosterona é um outro tema que eu acho que merece uma discussão totalmente à parte, num programa à parte. Mas muitos pacientes nos procuram mesmo infelizes com a dimensão do pênis. A dimensão do próprio pênis varia biologicamente, geneticamente. Não existe no Brasil legislação que defenda a cirurgia cosmética. É proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Ah, mas existe. Graças a Deus, porque as cirurgias propostas para isso, e que são muito feitas, por exemplo, na Tailândia. A Tailândia é o paraíso dessas cirurgias. Tem uma série infindável de complicações, resultados muito ruins, muito ruins. Então, precisa tomar muito cuidado com as propostas de cirurgia, porque elas, em geral, causam mais dano do que benefício. Diferente de aumentar um órgão que não tenha função, como uma mama masculina, uma nádega, enfim. São áreas que você pode pôr um silicone, mas aquilo não tem uma função erétil, ele não é funcional. No pênis, isso é muito ruim. O micropênis seria um pênis que ereto tenha menos que 7 centímetros. Ele é muito raro, muito raro. Nesse caso tem tratamento? Em geral é uma insatisfação não? Pessoal, tá. Onde o problema está muito mais ligado à autoestima do que exatamente ao tamanho propriamente dito. Tá? Quando é um micropênis verdadeiro, se a gente se defrontar com um deles, tá? Aí sim, uma tentativa de aumento peniano, mas não é cosmético, aí é funcional. É para permitir a reintegração do sujeito à vida sexual, é diferente. Entendi. Tá? Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença, infelizmente eu que agradeço, Natália, é sempre um prazer estar com você. Obrigada. O Veja Saúde termina agora, obrigada pela presença e, de novo. Espera aí que estamos gravando rapidinho. Passou muito rápido. Foi rápido, né? O Veja Saúde termina agora. Muito obrigada pela companhia e até a próxima sexta.